Sucessão familiar é um tema polêmico? Sempre foi. E será polêmico. Continuará sendo, né? Continuará sendo. Acho que é importante a gente costurar esse tema começando do começo, né? Você já notou o quanto que é difícil? Vamos falar no esporte. O quanto que deve ser esperado do filho de um grande atleta? O quanto que muitas pessoas esperavam, por exemplo, do Edinho, filho do Pelé? O quanto que as pessoas esperam quando vem um filho de um jogador, o filho de um grande piloto, né? Se esperava muito do Nelsinho Piquet, por exemplo, né? Então, nós estamos falando que a sucessão, ela é um tema complexo, porque você precisa perpetuar o negócio e muitas vezes nem aquele próprio empreendedor que teve sucesso consegue saber exatamente o que foi que ele fez para ter o sucesso. Ele deu certo por algumas características empreendedoras, alguns mais analíticos, outros mais agindo mais pelo feeling, e deram certo. E aí o grande problema, falando de sucessão consanguínea primeiro, porque tem outro tipo de sucessão, é quando você começa a perceber que o filho que está chegando, o pai insiste em querer que o filho siga os mesmos passos do pai. Então, meu filho, eu sempre acordei cedo, chegava às 6, era o primeiro a sair, o primeiro a chegar, o último a sair. Eu vejo você chegando 9 horas, indo embora 3 horas da tarde. E aí você já começa a ter um choque de cultura da forma do fazer, né? Contam que existia uma simpatia aí que o pai ensinava para o filho para dar certo no negócio, que ele falava que ele tinha que esperar todo mundo sair da empresa, ele ia lá no filtro da cozinha, enchia uma caneca e botava essa caneca atrás do filtro. E no dia seguinte ele tinha que antes de todo mundo chegar, ele tinha que beber a água para o negócio dar certo. No fundo era a simpatia para ele ser o último a sair, o primeiro a chegar, né? Essa que é a verdade. Mas quando a gente começa a ver isso, porque de um jeito muito particular, aquele pai ou aquela mãe que deu certo no negócio, ela entendia que era a presença constante, era a forma de lidar com os funcionários que fazia isso dar certo, e ele esperava que o filho seguisse esse espaço. E aí quando o filho vem e às vezes termina uma tarefa que o pai ou a mãe, né, que leva 2 horas numa manhã, às vezes de 8 às 10, às 11, o pai está lá demorando para fazer a tarefa, vem o moleque e faz em 30 minutos, porque tem tecnologia, já veio estudado e tal, e aí fica aquela confusão mental, peraí, será que realmente ele fez, será que fez certo e tal? E quando na verdade não é esse o problema não é esse. Há um tempo atrás a Fundação Dom Cabral apresentou um estudo chamado Vale da Morte, muito interessante, em que eles viam que as empresas, a hora que estavam fazendo perto dos 35, 40 anos, era o momento em que acontecia a maior quebradeira de empresas, e aí, então se chamava o Vale da Morte por causa disso. Então, e exatamente 35, 40 anos, se alguém empreendeu aos 30, aos 25, 40 anos, 65 é a hora de passar o bastão. E as investigações apontam, por um dos problemas desse Vale da Morte, é a falta de planejamento e visão de longo prazo. O que significa isso? Quando eu empreendo a minha empresa e crio uma empresa boa e eu tenho essa empresa sob o controle do meu jeito, que pode ser bem organizado ou não, mas está sob o meu controle e isso deu certo, quando vem as próximas gerações em que muitas vezes foram estudar, já tiveram boa escola, fizeram faculdade e tudo mais, e às vezes não é um filho só, 2 ou 3, e quando eles estão para assumir o negócio, não existe uma clareza do que aqueles filhos estão assumindo. Então, vamos fazer uma analogia de uma obra. E aí tem o pedreiro pai,
E aí na hora que chega o pedreiro filho, o pai fala assim, tá aqui o projeto da casa, filho, eu te ensinei a tecer tijolo, a fazer colunas e tal, siga o projeto que você vai terminar a casa. Quando normalmente você procura o projeto da empresa, você não tem esse projeto. Você não tem um projeto para além da estadia do pai no negócio. É aquilo, está funcionando. Está funcionando, mas você não tem isso. Tem uma história muito bacana, eu estou pelejando para lembrar o nome do dono da Kaczynski, já falecido, acho que já falecido, em que ele, aos 80 anos, chamou a equipe inteira para fazer o planejamento estratégico dos próximos 20 anos da empresa. Todo mundo olhou para ele assim, mas como? Você tem 80 anos, fazer planejamento estratégico para os próximos 20 meses, fala, mas eu não estou fazendo planejamento para mim, estou fazendo planejamento para a minha empresa. E, em tese, uma empresa ela tem que se perpetuar. Então, o que nós estamos falando desse projeto? O filho sucessor, ou pode ser o irmão sucessor, ou pode ser um gerente sucessor, que não tenha nada a ver com a questão de sangue, ele tem o direito de saber que empresa ele está herdando. E que muitas vezes o filho foi blindado nisso, passou por boas escolas, e na hora que ele começa a discutir isso, a hora que ele vai se dar conta, ele não sabe que empresa que ele está herdando, se é uma empresa boa ou não, porque às vezes aquilo está num controle tão particular de quem está lá, que até para você repassar é difícil. Então, por isso que fala assim, não, você tem que andar comigo um tempo, porque aí você tem que ir aprendendo aos poucos com o que está lá. E isso é um problema sério que a gente tem. Né? Vamos pegar qualquer empresa aqui do Centro-Oeste, empresas grandes. Se ela não tiver um plano de longo prazo com pessoas já sabendo para onde o ônibus vai, eu gosto de usar muito esse termo, se acontecer uma tragédia, não tem ninguém que assuma. Nós tivemos, acho que eu falei isso da outra vez aqui, nós tivemos aquele acidente de avião com os diretores da Massas Vilma, que eles morreram, sim. Acho que eu comentei isso. E a empresa continuou, Amaro Rolim da TAM morreu no acidente e a empresa continuou, Roberto Marinho morreu e a empresa continuou. E essa questão da Vilma, ela é emblemática. Morreu praticamente a família. E o negócio continuou, porque estava profissionalizado. O nosso governador reeleito agora, Zema, saiu dos seus negócios para tocar o Estado porque o negócio estava profissionalizado. Então, é importante dizer o seguinte, o caminho para uma boa sucessão é a profissionalização. E profissionalização significa tirar a empresa da sua particularidade. Aquela coisa que só você sabe, sabe aquelas coisas que fazem o segredo da receita que só você sabe? Às vezes tem gente que morreu com a receita. E olhar para um negócio. Então, eu estava hoje eu atendi por telefone uma situação muito interessante, que um genro, né? O genro, onde a empresa é a mãe da esposa dele. Sou eu que toco, estou um pouco cansado, estou trabalhando demais para mim e eu estou querendo montar meu negócio. E aí, de repente, quando foi ver, né, a sogra dele, então, né, nesse caso, falou assim, mas eu não tenho sucessor, então é melhor você comprar esse negócio. E aí ele falou, então, né, eu estou pensando em fazer diferente. Eu falei, olha, meu amigo, se você, à frente desse negócio, não formou nenhum sucessor, não significa que se essa empresa for só sua, que você vai formar. Então, daqui a pouco, você pode estar provando do próprio veneno. Ele não fez isso intencionalmente, mas o melhor jeito de você construir uma sucessão bem feita é formando pessoas para te substituir. E isso é uma coisa que não cabe na cabeça das pessoas. Parece que é perda de poder. Medo disso, não tem? Perda de poder. Então, na hora que você pensa nisso, vamos lembrar das empresas divinopolitanas que estão aí há mais de 40, 50 anos, você pode enxergar traços de que essas pessoas prepararam essas empresas. E eu vou te falar, o Marcos Fábio não é daqui. Quantos anos? 22 anos. 22 anos. O Rominho Duarte, que está ali, vai participar daqui a pouco, é mais antigo aqui em Divinópolis. E vai lembrar de empresas aqui em Divinópolis que naquela época a gente achava que eram empresas que estavam estabelecidas plenamente. Blindadas, vamos chamar Acabaram. Assim. E eram todas... Aí, eu vou citar algumas aqui, elas não existem mais, saudosas empresas, são situações de mercado, mas Mobiliadora Estilo, Mobiliadora Central, vou citar duas aqui rapidamente. Slap. Que quantos divinopolitanos que estão nos assistindo agora devem ter a lembrança de tomar o sorvete então, assim, na empresas que... Né? E é interessante isso, porque às vezes nem sempre uma empresa quando desaparece é porque ela quebrou. Sim. Que isso fica muito claro. Eu estou cansado de ver pessoas falando literalmente essa frase. Já formei meus filhos,
tem até uma visão preconceituosa, né? Formei meu menino e minha filha já casou. Porque como se fosse assim, né? Minha filha casou já... Mas, tipo, formei meus filhos, minha filha casou, não sei o quê. Agora eu já posso fechar. Quer dizer, aquele negócio parece que só estava esperando formar os filhos para poder fechar as portas, sabe? Aquela coisa assim. E às vezes o fechamento é intencional, porque realmente não se formou ninguém. E tem uma cultura que vem muito da pequena empresa, Evandro, que as pessoas ainda não acordaram para isso. Às vezes as pessoas preferem fechar um negócio tradicional porque não tem sucessor do que vender esse negócio. Porque ele pode apurar um bom dinheiro vendendo, mas sabe por que não dá conta de vender? Porque não está organizado, não está planejado. A empresa só existe enquanto eu existir. Se eu sair de lá, então se eu vender, eu tenho que continuar trabalhando nessa empresa para explicar para as pessoas como é que era o meu jeito particular de fazer. Então você, às vezes, tem um patrimônio que poderia ser vendido apurando até milhões, mas você não dá conta de vender porque você moldou ela tanto ao seu jeito que só você dá conta de tocar. Eu me lembro muito bem quando o Silvio Santos, quando era dono do Banco Pan-Americano, e entrou naquela época que os bancos entraram numa crise e tal, e o Silvio Santos falou que se fosse o caso, venderia tudo, inclusive o SBT, para honrar com as juízes, e logo depois acho que foi a Caixa que comprou o Banco Pan-Americano. Mas na época que ele cogitou a ideia de vender o SBT, a primeira pergunta, quanto vale o SBT? Com ou sem o Silvio Santos? Exatamente. Porque está tão preso, tão atrelado a ele que... E agora não, ele tem vindo colocando os filhos dele. Então é importante a gente entender que essa questão de sucessão tem a ver com planejamento de longo prazo. O exemplo do pedreiro que saiu e deixou o projeto e o outro pedreiro assumiu a obra porque o projeto estava claro. Agora tem um outro ponto na empresa familiar que são as relações, as brigas. E aí vamos desmistificar uma coisa, também já tive a oportunidade de falar isso, mas às vezes temos novos telespectadores. Empresa familiar não é aquela empresa que tem gente da família trabalhando. A minha empresa não tem ninguém da minha família trabalhando e ela é familiar. Por quê? Porque as decisões da minha empresa estão na minha mão, que é influenciado pela minha família. Não está na Bolsa de Valores. Não está na Bolsa de Valores. Não, mas tem empresa que está na Bolsa e é familiar. Por quê? Porque, embora esteja na Bolsa, o controle acionário está na mão de uma família. Então, por exemplo, nós temos casos aí de montadoras, empresas famosas aí de aço, que são familiares e que têm decisões familiares, viram cabide de emprego para a gente da família e por aí afora, porque detém o controle acionário. Porque quando uma família detém o controle de uma empresa, o controle acionário, nem sempre as decisões são técnicas. Vou te dar um exemplo simples, né? Tem um determinado supermercado da nossa região em que tem um determinado produto de uma empresa que eu trabalho, que é de alimentos, que não entra naquele supermercado, porque tem alguém da família que faz o mesmo produto e ele está blindando. Só que a empresa que eu trabalho, o produto é líder de mercado, é um produto muito bem aceito, mas não entra naquele supermercado em particular, porque alguém da família ali produz o mesmo produto. Então, quer dizer, o mercado inteiro comprando esse produto, gostando, e não entra ali porque eu estou blindando alguém da minha família. Isso é uma decisão familiar. Agora, quanto que essa empresa não está perdendo de faturamento ou de venda por causa disso? Mas são as decisões. Se isso fosse uma empresa de acionista não quer saber disso, não. Nós temos aqui em Divinópolis a Renner. Eu fiz uma palestra há muitos anos atrás, uns 6, 7 anos atrás, na FIENC, para o pessoal da CDL, e falei, tá lá no plano, porque é empresa de SA, capital aberto, está lá no plano, o balanço é aberto, está lá no plano. A Renner vai abrir 250 lojas no país e Divinópolis está no radar. Não deu outra, está aí. Empresa de capital pulverizado. Agora, às vezes, você tem SA, que é capital, a família com controle acionário. Mas aí deixa eu falar das relações que são importantes. Por exemplo, isso são casos que eu tenho para contar, de converso. Aí um cuida do financeiro, o outro cuida do comercial. Os casos famosos aqui. E eles não conversam. Aí formam os feudos. Aí a turma, imagina que nós dois somos irmãos e não conversamos. Aí tem a turma do Evandro e tem a turma do Marcos Fábio. Aí ficam as panelinhas, os feudos, os times, né? E tem um CNPJ sofrendo, às vezes não está crescendo por essa coisa, por causa desse feudo. Por quê? Porque não consegue ter uma visão clara de um longo prazo. Eu agora estou numa empresa aqui próxima, que eu fui contratado para fazer avaliação de empresa, porque os irmãos estão brigando e não estão conversando, é para fazer avaliação, para separar. E eu a todo momento, gente,
a empresa precisa de vocês dois, você é bom nisso, você é bom naquilo. Você não precisa de tomar café na casa do seu irmão todo dia. Vamos fazer esse negócio dar certo. Mas é porque tem algumas coisas que são assim, né? Igual no cooperativismo, a gente fala que para cooperar você não precisa de amar. Né? Você não precisa de amar o outro para cooperar, porque o cooperativismo ele visa um algo maior. Então, embora eu não goste de você, mas vamos cooperar porque nós estamos no mesmo barco e temos que olhar para isso. A mesma coisa, para ser sócio, você não tem que amar. Você não tem que ir todo dia na você casa. Tem um negócio, esse você negócio tem um tem que negócio, esse negócio tem que funcionar, nós temos que ter objetivo claro com ele, é isso, é desse jeito. Mas isso não é comum. E aí, quando você tem pessoas da família trabalhando na empresa, as relações familiares podem se desgastar, principalmente marido e mulher, irmãos, porque às vezes os conflitos que existem dentro da empresa familiar são transformados em confrontos. Qual é a diferença? O confronto é quando você bate de frente e procura vencer. No confronto, ou eu venço ou você vence. No conflito é convencer. É vencer com, eu tenho uma ideia, você tem outra, vamos discutir. E muitas vezes, por uma falta de sabedoria, os conflitos viram confrontos. Né? E tem uma parte que ganha e uma parte que perde. Então, e uma outra coisa que eu gosto de falar muito. Empresa que não presta conta para os seus sócios, ela tem problema sério. E às vezes começa numa confiança tal, dois amigos resolvem montar um negócio. Não, confio em você, não preciso me... Não, eu confio tanto que eu preciso prestar conta. Porque quando você rompe o rito da prestação de contas, você está deixando aquelas pessoas daquele barco sem saber para onde o barco está indo. A prestar conta é dizer, vendemos tanto, custamos tanto, demos tanto de lucro. E é importante, Evandro, que a família saiba disso. Aí eu, nos meus casos, de novo, agora não pode contar os casos com detalhe demais, não, senão quem estiver nos assistindo vai descobrir, o povo descobre. Uma empresa aqui de perto, com fama de rica, com fama de bem-sucedida, estava assim, moída. Gestão de estoque péssima, estocada demais, devendo, não estava dando conta de vender, inchada. E o marido não contou para a esposa. E a esposa vivendo a vida, a esposa e a família vivendo aquela vida boa que a empresa sempre deu. Eu falei, que hora você vai contar para sua esposa que está desse jeito? Não, que não sei o quê. E aí eu percebi que o não contar estava tentando ele manter um padrão que ele não estava dando conta. E aí o que nós fizemos? Eu, chamei a esposa dele e abri o jogo. Ela assustou. Quando ficou sabendo disso, voltou para dentro do negócio e virou a principal parceira dele no sentido de tirar o negócio. E tiramos o negócio do buraco. Mas é importante, porque não estava havendo prestação de contas, não estava claras as coisas. Meu amigo, esse assunto, você vai ter que continuar voltando aqui para a gente falar. Para a gente encerrar. Já passou a meia hora, meu Deus do céu. Para a gente encerrar. As empresas, o Divinópolis, a região centro-oeste, está entendendo isso? Já se busca assessoria? Ah, não, mudou muito. Porque hoje, primeiro que a gente já tem filhos, né? Vamos imaginar que os pais que estão hoje aí, né? Eu estou com 50 anos, vamos imaginar os pais que estão com 65, 70 anos, já estão com seus filhos aí, no mínimo com 30 e poucos anos, que já tiveram boas escolas, tiveram oportunidade de fazer isso. Só que nós temos um viés aí importante, né? Para quem conhece a minha história, eu sou natural de Itabirito, o meu pai foi um pequeno industrial de carvão, meu pai fazia carvão. E o meu pai era um cara, é vivo até hoje, graças a Deus, mas na lida do carvão, empírico. Então não fazia conta, né? Fazia do jeito que, acho que eu até aprendi um pouco dessa história de gestão, foi aprendendo com ele, de tanto que eu conferia extrato bancário dele e ficava assustado com as contas negativas. Na época da Minas Caixa, tinha o tal do caixa alta lá. E o meu pai falava assim comigo, olha, não mexe com isso não, olha o sofrimento que eu tenho, isso é difícil demais, não é difícil lidar com o empregado, difícil lidar com o picador de lenha, o carvoeiro bebe, queima o carvão, queima o forno, aí você bota o carvão quente no caminhão para entregar na usina, a carga pega fogo. O meu pai foi tão bom vendedor de que ele tinha o pior negócio do mundo que eu não quis aquilo para mim. E aí a missão do meu pai era me formar minha irmã para que a gente fosse fazer outras coisas. Então tem muito disso, às vezes a dor do pai ou da mãe empreendedora com aquele negócio é tão grande porque está desorganizado,
que ele acha que ele tem o pior negócio do mundo e fala para o filho fazer um concurso, para fazer medicina, engenharia, qualquer outra coisa, mas menos isso aqui, filho, pelo amor de Deus, não, meu discurso, meu filho resolveu seguir o mesmo caminho meu, nossa, eu já falei para ele e tal. Quando, na verdade, nós estamos, às vezes, tirando a oportunidade daquele filho que chega com boa escola, teve a oportunidade de aprender a seguir a partir do que o pai fez, melhorando os processos e fazendo. Então, eu tenho até um artigo que eu escrevi, que é como vendemos a empresa para os nossos filhos. Porque você não tem nem que demonizar, nem tem que também forçar a pessoa a contar. Mas tem uma coisa, para encerrar no nosso tempo, que eu falo da memória afetiva, que é muito mais importante do que você diz. Às vezes você está falando que você tem o pior negócio do mundo, mas a sua casa é boa, você tem uma vida confortável, e o seu filho está vendo aqui e fala, não, mas eu vejo que é bom. Ou ao contrário, às vezes você está falando que você tem o pior, que você tem o melhor negócio do mundo, que é bom, mas você chega todo dia em casa estressado, e grosso com todo mundo, brigando com todo mundo, e às vezes seu filho olha, sua filha olha e fala, não quero isso para mim não. Né? Eu escutei casos de pessoas falando, não, que meu pai foi ausente a vida inteira por causa da empresa, eu não quero ser ausente com os meus filhos, então se ser dono de negócio, isso eu não quero para mim. Mas no fundo, Evandro, não é isso. É porque às vezes as pessoas têm um negócio doente e às vezes as pessoas acham que é isso mesmo, que é aquele sofrimento, que não tem tempo para nada, que não pode tirar férias, e isso não é verdade. Você pode ser feliz sendo dono de empresa e você pode construir boas coisas, além de ajudar muita gente, porque o melhor jeito que eu conheço de ajudar as pessoas é dando emprego, e as empresas que desenvolvem tecnologia, inovam alguma coisa, estão ajudando muita gente, ajudam inventando um negócio diferente, melhorando a vida das pessoas. Outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre uma tecnologia nova de fazer casas que está baixando em 40% o custo. Olha o quanto que vai ajudar as pessoas que não têm casa própria. Então eu vejo que no mundo corporativo é um excelente ambiente para fazer o bem, cara.
waiting for the gift of sound and vision. And I will sing, waiting for the gift of sound and vision. Drifting into my solitude,